Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Giz de Cera. Eu sou Marília Pernambuco e aqui é o espaço que vamos falar sobre tudo um pouco. Já pega seu café, sua ilustração, aquele trabalho meio maçante que eu vou te fazer companhia. Nesse primeiro episódio, acompanhada do primeiro mês do ano, eu quero falar sobre inícios. Eles sempre são difíceis, porque inícios significam que alguma mudança aconteceu e mudanças são desafiadoras demais, mesmo se forem feitas com planejamento. Mudar, seja corte de cabelo, profissão, casa, cidade, país, requer sempre uma adaptação. E apesar de poder ficar falando aqui sobre os mais diversos tipos de mudança, eu quero falar sobre o que mais me mudou. Deixar de ser CLT para me tornar PJ. Foi um caminho árduo, viu? Mas que hoje, putz, como eu queria poder ter percorrido muito antes. Quando eu falo sobre esse momento de deixar de ser CLT para PJ, eu acho que eu quero mais dizer sobre o momento em que eu saí de algo que me fazia mal, que me consumia, me drenava e que era dito como algo seguro para me arriscar, tentar algo novo e que de alguma maneira parecia completamente libertador. Então, melhor, por que a gente não fala sobre mudanças que são necessárias porque você simplesmente está esgotada? Um ponto muito importante aqui é que eu estarei falando sobre a realidade de uma mulher de classe média, que tem diversos privilégios, das quais eu tenho total consciência. Eu não estou falando sobre as mulheres de outras classes, que trabalham e precisam fazer suas coisas para ter o que comer e sobreviver. Eu tenho total consciência sobre essas realidades, não estou as diminuindo, mas aqui eu estou considerando a minha realidade, que apesar de ser super privilegiada, também é válida. E se você também é essa mulher como eu, é com você que eu tô falando. Então tá, vamos voltar no tempo. Estamos aqui em novembro de 2020, que estávamos ali na pandemia. A gente já achava que em algum momento a coisa ia melhorar, mas ainda estávamos em casa. O início ali da pandemia, vou admitir, é um grande blur na minha mente. E eu tenho certeza que o meu cérebro fez isso para que eu pudesse sobreviver, né? Mas essa época ali de novembro de 2020, ela tá bem viva na minha mente. Porque eu tinha acabado de fazer um ano na empresa que eu estava, mas eu não via muito um futuro, eu não via muito o que eu podia fazer dali para frente. Eu tinha passado vários estresses, a pandemia o maior de todos. No meio disso tudo, eu tinha tido um colega de trabalho que me fazia acumular milhares de coisas e simplesmente não me respeitava como uma superior na hierarquia da empresa. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia por que ele não conseguia entender, já que esse nível acima que eu tinha do dele, entre muitas aspas, era só um acordo verbal que eu tinha com meu chefe, porque uma atualização de cargo e de salário nunca veio. Daí, esse mesmo chefe que estava há um tempo me prometendo um aumento, um melhor cargo, foi demitido. E a pessoa que entrou no lugar era aquela pessoa que estava super motivada e queria mudar as coisas e queria me ensinar como fazer o meu próprio trabalho. Ou seja, era um grande caos. E eu só sabia chorar e reclamar. Eu estava esgotada e eu não me suportava mais. O que é um sentimento horrível quando você se incomoda com a sua própria existência. Eu detestava a forma como eu só reclamava. Eu estava monotemática. Eu vivia num ciclo vicioso de chorar, dormir, acordar, lembrar que eu tinha que trabalhar e chorar mais um pouco. Eu cheguei até a perguntar para minha psicóloga como que eu podia reiniciar minha vida. E sério, esse sentimento que é tão escuro, pequeno, frio, ele é horrível. Tá, mas por que eu tô te contando tudo isso? Porque em janeiro de 2021, após uma consulta com a minha psicóloga, eu fui pro meu quarto, eu deitei na cama e olhando pro teto eu prometi pra mim mesma que em fevereiro, ou seja, no meu aniversário, eu não estaria mais naquela situação. Depois de prometer isso pra mim mesma, eu fui fazer as contas. Contas essas que eu já estava fazendo há meses. Tá, então se eu fosse demitida, eu receberia X. Se eu pedisse demissão, eu receberia Y. Então, talvez o ideal seria um acordo, meio a meio. Ou não, será que eu não aguento até ser demitida?
Mas eu não sabia se isso ia acontecer, porque estava numa movimentação de empresa que parecia que a gente ia ficar, até porque a pandemia não tinha acabado completamente. O meu aniversário é dia 4 de fevereiro. E eu lembro de comemorar e me sentir tão triste, porque eu tinha quebrado a minha própria promessa. Tinha chego o meu aniversário, tinha chego fevereiro e eu não tinha tomado uma decisão. Pois aí, passou 4 dias. Sim, na segunda-feira, eu tive a reunião matinal normal de equipe e no final meu gerente me chamou para que a gente conversasse. A conversa foi estranha, não fazia nada muito sentido, até que eu vi a frase: "Você está sendo desligada da empresa." A primeira sensação foi de absoluto alívio. Eu agradeci por tudo, desliguei a reunião, chamei minha psicóloga e quando ela me atendeu, eu só sabia gritar: "Eu fui demitida, eu fui demitida, eu fui demitida!" Em um golpe do destino ou de má administração, a empresa foi vendida e o marketing, que era a minha área, foi substituída por uma agência terceirizada. E com isso, eu fui demitida. Depois que eu passei o dia comemorando com a minha família, liguei para amigos, contei para todo mundo com quem eu reclamava sem parar, eu fui deitar na minha cama achando que eu teria o sono dos justos. Mas eu passei a noite em claro. Eu tinha sido demitida. Eu não guardava um centavo. Eu só ficava gastando com livro na Amazon e blusinha na C&A. Eu não tinha mais convênio. Tudo bem que eu fui no médico 2 vezes, né? Uma para receita do óculos e a outra para resolver a alergia de tatuagem. Mas e se eu precisasse para uma coisa grave? Eu não ia ter. E apesar de pedir todas as noites por isso, eu não tinha me preparado financeiramente. Ok, eu ia ter rescisão. Pelos sites que eu consultei, dava para eu viver ali uns 3 meses no máximo. Eu não ia receber muito. Eu não podia continuar com meu CNPJ para fazer freela, porque senão eu não teria o seguro-desemprego. E ele era baixo. Como que eu ia fazer? Eu queria tanto, eu pedi tanto por aquela mudança, porque agora ela me dava tanto medo, tanta incerteza. Porque o agora, eu acho que ele é quase como eu defino a minha vida amorosa. Eu sei lidar com o ruim. Eu sei lidar com o que não dá certo, aquele boy que me faz sofrer. Agora, quando vem um novo, vem uma coisa boa, vem uma boa possibilidade, eu não sei lidar. E aí eu entro em pânico. Mas não adiantava, eu precisava aceitar que agora eu não ia mais ter aquele dinheiro todo mês. Eu não ia ter a falsa estabilidade que o CLT te dá. Falsa sim, porque apesar de ser caro pro patrão te demitir, você pode ser demitido a qualquer momento, de qualquer forma. E tudo bem que tem rescisão, FGTS, mas eles não são infinitos. E se você não souber fazer alguma coisa com o seu dinheiro, o que eu nunca soube, ele vai pro ralo. Enfim, mais uma noite sem dormir. Meu caderno de contas já estava com a folha transparente, de tantas vezes que eu apaguei e escrevi de novo, apaguei e escrevi de novo. Eu comecei a pensar em milhares de possibilidades. O que eu podia vender? O que eu podia fazer? Eu precisava de dinheiro. Eu tenho um financiamento estudantil para pagar, que é altíssimo. O que eu ia fazer? Como eu pude querer ser demitida? Cadê toda a alegria? Cadê o alívio? Onde estava a sensação de desejo realizado? Eu só estava conseguindo me desesperar. Hoje eu vejo que nada mais era do que o meu corpo em total estado de alerta. Acho que você já ouviu aquela frase de a coragem não é a ausência do medo, ela é a presença dele. Ou seja, ser corajoso é fazer algo que você sabe que vai dar medo, mas você faz mesmo assim. Eu precisava ser corajosa, mas no momento meu corpo só estava gritando: você não vai conseguir! Aquele sentimento, que é até correto, vai, te impede de fazer algumas loucuras. Mas às vezes, você é empurrado do avião e o seu paraquedas só vai abrir quando você tomar a decisão de enfrentar esse medo. Todas essas metáforas para dizer que no dia seguinte, depois de um banho gelado, eu fui procurar emprego, solução, possibilidades, e aquele caderno franzínico cheio de contas agora era meu plano de ataque. Eu cancelei meu CNPJ, não ia fazer freela durante o período de seguro-desemprego, cancelei os streamings desnecessários e outras assinaturas supérfluas, comecei a usar o YouTube para descobrir novas formas de ganhar dinheiro na internet, vendi roupa para brechó, livro para sebo e algumas coisas no meu prédio. Quando saiu o valor da rescisão, que era um pouco maior do que eu estava esperando, eu dividi certinho o valor do meu financiamento, coloquei o resto em uma conta que rendia juros e comecei aos poucos a comprar as coisas para ter a minha loja de produtos ilustrados. Todas essas coisas não foram decididas de uma vez, nem resolvidas com a clareza que eu tô te passando agora, mas elas aconteceram.
E hoje, em janeiro de 2023, eu ainda estou como freela, agora com nota fiscal, vivendo bem. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que porra, eu sou forte. Lá no início, eu disse que eu queria falar sobre começos e depois sobre mudanças necessárias para quando você tá esgotado, né? Mas na realidade, eu acho que eu deveria dizer que esse podcast é sobre a clareza de entender que você é capaz. Não, eu não acho que somos capazes de tudo sempre. Acho sim que às vezes a vida nos dá pesos maiores do que podemos carregar. E que por isso temos aí tantas pessoas com tantas questões, porque nós fomos criados a acreditar o contrário. Mas, como uma otimista realista, eu acho que a gente dá um jeito. Mesmo que esse jeito seja desistir, seja recomeçar, seja jogar tudo pro alto, ou apenas continuar. Mesmo que esse jeito seja respirar fundo e seguir, porque nem sempre é possível mudar. Mas tudo na nossa vida são escolhas. E mesmo quando a gente não escolhe, isso é uma escolha. Sair do que me esgotava, me drenava, me deixava a fio, foi algo completamente libertador. Hoje eu me vejo uma pessoa muito mais organizada, focada, determinada. Me vejo uma pessoa mais esclarecida. Eu sei o que eu quero. E eu acho que se eu não tivesse sido demitida, talvez eu tivesse continuado naquela empresa até ter um burnout por completo. Eu acho que eu precisava desse empurrão para hoje aprender a dar limites. Ouvi esses dias de uma amiga que a gente não precisa dar certo aos 29. Mas como assim? Eu cresci aprendendo que aos 29 eu tinha que estar casada, ter casa, filhos, ser bem-sucedida dentro de uma empresa. Eu precisava ter dado certo, eu precisava desse script. Mas e aí? Eu cheguei aos 29, não tô casada, não tenho uma casa, nem quero ter filhos. Mas, poxa, eu acho que na real eu dei muito certo. Eu sou uma pessoa legal, leal, determinada, divertida. Eu aprendo o que eu preciso para resolver o que eu preciso. Eu evito precisar dos outros, mas eu aprendi a pedir colo quando necessário. Eu sei muita coisa sobre muita coisa e sei nada sobre as outras. Eu vivo para aprender. Eu vivo, eu não sobrevivo. Porra, eu dei super certo. Eu chego aos meus 29 anos feliz por ser quem eu sou. Eu tô cansada, eu tô. Mas eu tenho vários sonhos. Eu tenho muitas metas ainda para cumprir. Eu tô começando, recomeçando, quantas vezes eu precisar e indo com medo mesmo. Porque o que nos esgota também é o que nos faz reabastecer. Ele nos força a reabastecer. Talvez eu tenha falado e não falado nada. Mas eu espero que os meus pensamentos não tão organizados assim tenham te levado para algum lugar legal. Talvez eu tenha construído um triplex na sua mente. E tomara. Porque às vezes a gente precisa pensar sobre as coisas, mesmo que elas pareçam meio loucas. Pense sobre a mudança. Pense sobre o que está te esgotando. Pense sobre o que você pode fazer de diferente. A mágica do ano novo também está em a gente perceber que recomeços são possíveis. Agradecer pelo que a gente tem. Às vezes a gente precisa mudar, mesmo que essa mudança não seja muito confortável. E mesmo que essa mudança seja mínima. Às vezes a mudança que vai fazer toda a diferença no seu dia é finalmente arrumar aquele tapete que está enganchado na sua cadeira e que fica te impedindo de ir para lá e para cá. Você vai ver, essa mudança vai fazer diferença. Mesmo tão pequenininha. Eu li um tempo atrás num livro que se a gente fizer 1% a mais todo dia, no final, a gente vai ter uma porcentagem tão grande e que se a gente fizer 1% a menos, essa porcentagem também vai ser grande pro lado negativo. Então é aquilo que eu já falei. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente tá fazendo uma escolha. A gente precisa mudar. A gente tá sempre em eterna mudança. Momento indicação. Depois de falar, eu vim aqui indicar. O mês de janeiro passou e com ele algumas coisas boas de entretenimento aconteceram na minha vida e eu queria dividir com vocês. Então, eu vou indicar um livro, uma música, um filme e uma série. Bora? Lembrando que não necessariamente o lançamento do mês, mas coisas que chegaram até mim nesse mês de janeiro de 2023. Livro. Já começo com um difícil, porque é sempre complicado pra mim indicar livro. Eu dificilmente leio até o final as coisas que eu não gosto, e aí eu acabo gostando de um monte de coisa e fica meio difícil de indicar um só. Mas, em janeiro, eu li esse e ele me surpreendeu.
Eu não tô muito acostumada a ler livro de não ficção. Eu acabo achando que ficção me ajuda mais, me engrandece mais, me faz imaginar e refletir mais do que os de não ficção, que normalmente são autoajuda, né? Tem biografia também, mas enfim, autoajuda. Mas agora, em janeiro, eu li Hábitos Atômicos do James Clear e foi uma surpresa bem boa. Todas as coisas, elas acabam sendo meio óbvias, se assim como eu, você estuda e procura muito sobre hábitos, mudanças de vida e organização. Mas, nesse livro, ele deu uns exemplos e falou sobre algumas situações que me serviram de bons gatilhos. Então, super recomendo essa leitura. Se você for comprar, considere utilizar o meu link da Amazon, que está no link do blog na descrição deste podcast. Música. Tive uma boa descoberta esse mês. Eu poderia, obviamente, indicar os hinos feministas atuais contra seus machos escrotos, né? Da Miley e da Shakira. Mas essa descoberta vale a pena a indicação, porque você provavelmente já foi atingida aí pelos hits das musas pop. Então a música que eu vou te indicar aqui é da Awful Tune e a música Letting You In. Eu não conhecia a banda, eu nunca tinha ouvido nada aí desse artista, mas eu recebi a notificação do Spotify quando eles lançaram o álbum Heavy Hearted, eu topei ouvir. E, gente, assim, tem também I Met Sarah in the Bathroom, que é perfeita, mas Letting You In é aquela música, sabe aquela música que dá aquele aperto no peito gostoso, aquela vontade de pôr o fone, encostar a cabeça na janela do ônibus e fingir que você tá num filme cult, num filme indie? Então, incrível, vale muito, muito, muito a pena. Filme. Tá hypado? Tá. Tá todo mundo falando sobre? Tá. Mas eu assisti, construí um triplex na minha cabeça, então vai ser a minha indicação. O Menu. Tem Voldemort, tem Gambito da Rainha e tem perturbação. Eu amo filme assim. Sabe aquele filme que você fica meio sem entender o que tá acontecendo, até que acaba, você fica refletindo? Eu amo. Tem crítica social bem legal e faz você pensar muito sobre como você trata o outro e quais as consequências sobre isso. Eu até fiquei feliz em chegar à conclusão que eu talvez nunca estaria nessa situação, mas é isso, não vou dar spoiler, indico filmaço. Série. Por último, não menos importante, mas eu acho que é o mais difícil de indicar, é série. Eu vou citar aqui Chefe Sob Pressão, tá na Netflix, que mistura, é uma mistura boa de reality show sensacionalista com MasterChef e Iron Chef. Putz, muito bom. Fazer aquele balde de pipoca porque você não sabe cozinhar outra coisa, deitar na cama, assistir todos os episódios de uma vez só. Ou até, melhor, como eu, pega aquele trabalho que tá meio maçante, meio linha de produção e usa a série como companhia, vale muito a pena. Bom, é isso. Obrigado por ouvir até aqui, que venham mais episódios, mais inícios, alguns meios, porque no fim é legal ver as coisas tomarem forma. Falo com você na próxima última sexta-feira de fevereiro. Carinhosamente, Marília.